pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. O meu coração preparado está, toma o teu lugar. Boa noite a todos. Nossa, irmãos, hoje não deu tempo da obreira Rosimari também jantar, foi corrido. Boa noite, irmãos. Que a paz continue em cada coração, amém? Nós louvamos a Deus, eu sei que é uma segunda-feira. Não é o dia da preguiça, é o dia da canseira, como outros dias. Passamos, né? Passamos ao meio da nossa campanha e vamos dizer, né, o tema da nossa campanha, o nosso projeto de vida. Vamos lá? 1, 2, 3. É necessário que ele cresça. E qual é o tema desta noite? Que ele cresça na minha festa. E a obreira Rosimari ama uma festa. Eu acho que vocês também. Quem não gosta de festa aqui, levanta a mão. Todos, né, irmãos? Só que muitas vezes, irmãos, infelizmente, eu não vou dizer o pessoal aí fora, porque não tem lógica, não tem como. Nós esquecemos de convidar Jesus para a nossa festa. Ah, obreira, eu não. Vamos dar um exemplo. Findamos o ano de 2024 e as pessoas ficam preocupadas. Não sou contra, irmãos, pelo amor de Deus, em vestir branco, né? Ah, porque o Réveillon tudo é branco. E preocupado com a comida. E será, irmãos, que você convidou Jesus para estar na sua festa? Eu lembro de um testemunho do pastor Domingos. Ele dizia assim que tinha um irmão que ele foi, né, pregar um dia na igreja e ele foi convidado, né, para estar ali participando de um almoço, um jantar, não me lembro bem na época. Mas e ele dizia que aquele irmão, ele, né, a esposa preparava a mesa e um lugar, ele ficou olhando, era para Jesus. Olha, irmãos, que lindo. Quem já fez isso? Quem já fez isso, irmãos? Tava ali o prato, o talher, tudo, como se eu, né, você que fosse alimentar, sentar ali aquela mesa. Aquele lugarzinho era para aquele lugarzinho, não, aquele lugar de honra era para o Senhor Jesus. Que lindo, né, irmãos? Ai, que coisa louca, né? Sim, os crentes são meio loucos, mas loucos por Jesus. E muitas vezes nós convidamos Jesus para a nossa festa. Lá fora, eu não pude participar, viu, pastor Jonas? Mas eu perdi a queima de fogos lá de Maceió. Não deu, né? É difícil passar o Réveillon naquele lugar maravilhoso. Mas eu pude ver a beleza, aquele lugar enfeitado. Minha cunhada sempre falava, um dia. E eu nem ia, já vou embutir meu testemunho aqui. E Deus foi tão maravilhoso que no domingo a Flavinha, a minha sobrinha, aquela mocinha linda que fica lá na salinha do som, tia, nada? Eu falei, nada. Falei, não, mas um dia eu vou. Já tinha feito uma viagem, outra, né, irmãos? E Deus preparou tudo. Foi assim, um presente de Deus para as nossas vidas. Nem estava pensando, dentro de 4 dias, 5 dias, a gente teve que arrumar tudo e fui tirar minhas merecidas férias. A gente é autônomo, não temos mais férias, né? Mas a gente tira essas férias, que é tão bom, maravilhoso. E enfim, irmãos, gastam-se
muito dinheiro com fogos, convida cantor, né? Ele chega lá de jatinho, ou de ônibus com aquela banda, e canta, e faz as pessoas chorarem, e tem aquelas queimas de fogos e tudo mais. E cá para nós, preparam festas bonitas, bem preparadas, porque cá para nós, irmãos, né? O mundo lá fora prepara coisa, né? Muito bem feita. Eles têm condições. Muitas vezes, né? Nós não temos essas condições. Se a pastora Priscila falasse, ó, nós vamos passar o Réveillon aqui, quantos viriam? Era difícil, né? Ó, só a Isabel levantou a mão. Porque todo mundo fala, mas minha família vai vir. Não estou dizendo, irmãos, eu estou dizendo que muitas vezes nós deixamos as coisas mais importantes. E há algo importante na nossa vida, é que Jesus esteja na nossa festa. Porque no mundo lá fora vem, né, o cantor, o DJ, sei lá como dizer o nome, que hoje é tudo moderno, faz as pessoas chorarem, mas é aquele momento, acabou. E Jesus não. Tem um versículo na Bíblia, nós, né, relógio corre mais, né, mais depressa, que Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Todos os dias. Vire para o irmão que está do seu lado, diz para ele: todos os dias, bem alto, forte. Todos os dias, irmãos. Sabe aquele dia, os antigos? Eu vou assim na minha sogra e depois a pastora Sueli, porque é duas jovens lindas, maravilhosas, né? Não tinha aquele ditado que falava assim: ah, hoje acordei com o pé esquerdo. Sabe aquele dia, irmãos? Isso quer dizer assim: não acordei bem hoje. Tem dia que a gente tá chatinho, né? Sim, irmãos, eu falo que eu também não sou perfeita. Meu esposo não tá aqui hoje, né? Mas se ele tivesse. Tem dia que a gente mesmo não se aguenta da nossa chatice. Acordamos mal-humorado, perdemos hora, porque, né? E vai e corre, a nossa vida é corrida. O nosso dia a dia é corrido. Tem dia que nós estamos, tem uma amiga minha que ela diz assim: hoje eu estou um nojo. Tem dia que a gente está naquele dia. E nem assim o Senhor se afasta de nós. Se é um colega seu do trabalho, se ele está chorando, você fala: ai, eu não quero ficar perto da pessoa. Ai, parece que aquilo... Você já ficou perto de uma pessoa alegre? Ela te contagia. Mas você já ficou perto de uma pessoa triste? Ela também te contagia. Parece que vai te dando aquele, né, aquele negócio, aquela coisa ruim. Ela só reclama, ela só fala. Mas Jesus, Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Então, irmãos, todos os dias é todos os dias. O Senhor, né, Ele fala, porque Ele nos ama, Ele nos mostra através da sua palavra, porque Ele nos criou, Ele nos formou e Ele sabe quando a gente está bem, quando a gente não está. Mas temos que saber agradecer a Deus pelas pequenas, porque senão nós não vamos conseguir agradecer pelas grandes coisas. E quantas vezes nós só murmuramos, reclamamos? Não vou dizer da carne, porque hoje a carne tá cara, né? Você olha para a comida e fala: ai, carne de novo. Vamos falar o ovinho então, né? Ai, ovo de novo. Aprenda a agradecer pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. Jesus, Ele quer estar na minha festa e na sua festa. Amém? Amém? E nós temos que convidar o Senhor Jesus para estar na nossa festa.
Ah, obreira, mas você não sabe como foi meu ano de 2024. Eu não tenho motivo para festejar. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a sua situação nessa noite, mas eu sei que o Senhor, Ele está comigo e com você todos os dias. É Ele quem te ajuda a carregar a sua cruz. E nós temos um exemplo de Lázaro. Quem não conhece a história de Lázaro, né? Lázaro morreu, né? As irmãs de Lázaro chegaram até Jesus e perguntaram assim: mestre, né? O Senhor demorou para chegar, meu irmão já está morto. Jesus disse que ele iria ressuscitar ela. Elas disseram sim. Ele vai ressuscitar, né? Naquele dia, naquele grande dia. Jesus falou: vocês não entenderam nada. E Jesus naquela calma. E Jesus fez a obra. Lázaro ressuscitou. E a palavra dizia que Jesus era amigo daquela família. Uma família pequena, por sinal. Porque a palavra fala de Lázaro e as suas duas irmãs. E ele foi convidado. Jesus foi convidado para estar ali, né? Após a sua, né? Aquela obra que aconteceu. Se você tiver a curiosidade de ler, você lê na sua casa a palavra de Deus lá em, deixa eu colocar, né, o óculos aqui, porque depois do Zenda é um pouco difícil, né? Em João 12:2 fala dessa passagem que eles convidaram Jesus para um jantar. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas convidam, faz alguma festa e convida tantas pessoas e esquece de convidar a pessoa mais importante, que é o Senhor Jesus. E Lázaro, Marta e Maria fizeram esse convite para o Senhor, e o Senhor esteve ali também. Não foi só na hora do desespero, da tristeza, da luta. Então não é só na hora do teu desespero que você fica: Jesus, e agora o que é que eu faço? Senhor, né? É aquele desespero. Mas na hora que está tudo bem, você agradece. Você convida Jesus para estar com você à sua mesa. Eles convidaram Jesus ali para participar. A palavra não relata, mas eu não sei você, mas, né, acho que a maioria, né, que todos gostam de ser recebidos, e a gente gosta de receber as pessoas. A gente vai e limpa a casa e faz assim, né? Maria deve estar, né, Marta ali arrumando tudo para poder receber o Senhor Jesus. Ai, qual comida que Jesus gosta, eu vou fazer. Qual é o prato, né, que Jesus gosta para eu fazer, para Ele estar aqui conosco, saciando. Porque cá para nós, né, irmãos, crente gosta de comer, como diz o pastor Jonas, né? Não é só os mais fortinhos. A gente gosta de uma boa comida. A gente gosta de festejar, de fazer, né? A gente tem o costume, nós aqui, de fazer uma comida boa no domingo. Mas a hora que dá vontade, nós temos que fazer. Isso sacia o nosso corpo. É gostoso, né? É prazeroso. E o que elas fizeram? Convidaram Jesus para estar ali naquela festa. Não foi só no momento de dor. Então saiba agradecer ao Senhor. Não barre Ele de entrar na sua festa na hora que você está alegre. Aí na hora que você está alegre, você esquece de convidar o Senhor Jesus. Você vem, pede oração para os obreiros, para a pastora, e esquece daquela bênção que você recebeu. A pastora está ali orando, você já recebeu, né, pastora Sueli? E você não veio contar da bênção que você recebeu, da festa. Quando nós alegramos, nós fazemos o quê? Festa. Não é só quem foi curada de um câncer, aleluias,
Glória a Deus, amém. Mas são nas pequenas, de qualquer outra, né, enfermidade. No meio do ano, eu tinha uma dor muito forte, aqui assim, perto do meu cotovelo. E agora eu sou diarista, né? Eu cuido da casa de Deus, os dias livres, eu tenho os outros afazeres também. E orei e falei, Senhor, eu preciso do meu braço, né? Eu quero receber a tua cura. Eu preciso receber a sua cura. A gente não vai desprezar os médicos, não, irmãos, jamais. É necessário, é importante. A palavra fala que o Senhor deixou, né, sabedoria para os médicos. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Mas às vezes o nosso erro é que nós deixamos de lado Jesus por último. Aí eu falei, meu Deus, não deu tempo, eu não fui ao médico, não deu tempo. Falei, Senhor, eu preciso do teu milagre. E eu recebi. Olha, estou trabalhando. É claro que a gente cansa, né, irmãos? Cansamos. Mas o Senhor renovou as minhas forças e eu não tenho mais aquela dor. Quantos doutorzinhos? Primeiro eu fui no doutorzinho, né? Catava aqueles doutorzinhos, como diz hoje em dia, aqueles hidratantes que a gente precisa depois do Zenta. É bíblico, né? O nosso cansaço chega. Mas voltando aqui para a festa, nós temos que saber agradecer a Deus pelas pequenas e pelas grandes coisas. Eles receberam um milagre. Lázaro recebeu o milagre da vida. Mas ele soube também o quê? Agradecer. Convidar o Senhor Jesus para estar ali naquele momento, né, com as suas irmãs. Por quê? Eles amavam Jesus. Jesus era amigo. Jesus tem sido seu amigo? Ou você tem desabafado com tantas pessoas que talvez não tenha te ajudado? Tome cuidado com quem você vai desabafar. Jesus está ali, esperando você para todos os momentos. Mas Ele quer estar na sua e na minha festa. Amém? E diz grandes pregadores que Jesus era festeiro. Jesus era festeiro. E quando fala que Jesus estava em uma festa, qual festa que você lembra? Que festa que Jesus foi convidado? Olha, amém, escola bíblica. Glória a Deus. E as meninas que estão preparando aí para casar, as festas de antigamente, naquela época, elas duravam, irmão Nelson está ajudando a pregar, 7 dias. Quantas horas que as nossas festas duram? De 2, 3 horas no máximo. Se a pastora, né, o pastor demora para fazer o sermão, fala, nossa, ai, mas olha que demora, né? Você quer ir para festa. E é a mensagem da maioria dos casamentos, irmãos. Por quê? Jesus estava ali, sendo convidado para aquele casamento. E o que aconteceu? A irmã Maria, né, chegou até a ela que o vinho tinha acabado. Olha, acabou o vinho. E ela vergonhoso, porque além de ser todos esses dias, já pensou, meninas? 7 dias de comida e bebida à vontade. Já pensou? E conta-se a tradição que eles não convidavam só a família. Muitos, se alguém casou aqui, eu não sei, pelo amor de Deus, eu preparei a mensagem, orei. Quantos que casaram na pandemia? Porque, muitos não precisavam nem, né? Era só a família. Houve até memes, né? Mas não é, irmãos, as condições nossas hoje é difícil. Você quer convidar e você convida quem? É
os mais íntimos, a família só, né? E ainda fica a gente para trás, que acaba ficando chateado e toda aquela coisa que vocês já sabem. Mas vamos voltar aqui para a história, para o exemplo que o Senhor deixou para nós. Vinho simboliza o quê? O quê, irmãos? Alegria. Nós temos que nos alegrar. O que nós acabamos de cantar? Que quando nós estamos na presença, dá vontade de correr, de pular, né? De nos encher de alegria. Talvez você chegou nessa noite com seu coração triste, preocupado. Mas a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Por que nós somos achados como esses crentes loucos? Olha esses crentes. Porque mesmo chorando, talvez por dentro, o nosso coração sangrando, nós chegamos aqui com o nosso sorriso no rosto. Você tem culpa do meu problema? Não, ninguém tem. Mas eu vou, né, me achegar até o Senhor, no Mestre que soluciona os meus problemas, que traz alegria. E a irmã Maria foi até Jesus. Ali ela não estava mais, né, como mãe. Olha, Jesus, acabou a festa, acabou o vinho, perdão, irmãos. E o que Jesus disse? Alguém sabe? Teve uma criança na escola dominical que disse assim: nossa, pastor, Jesus foi mal educado. O pastor falou: nossa, mas por quê? Ó, vamos lá. O que Jesus disse? Mulher, que tenho eu contigo? Não era uma expressão. Temos algum italiano aqui? Temos algum italiano, descendente de italiano aqui? Ninguém? Diogo. Então vamos lá para Pati. Vamos para Pati. Pati, se o Diego chegasse você e falasse assim: mulher, que tenho eu contigo? Você ia ficar, ia levantar, dar um puxãozinho de orelha, falar: menino, não é assim que eu te ensinei. O que nós mães falamos? Te carreguei na barriga 9 meses. É a primeira frase. Isso cada mãe vai falar que vocês nunca falaram. A gente fala quando eles fazem alguma coisa aqui. Mas não foi, irmãos. Era uma maneira honrosa. Estranho para nós, né? Que foi traduzido aqui. Mas não. Era uma maneira honrosa de falar. Olha, mulher harmoniosa. Olha, calma. Ainda não é chegada a minha hora. A sua bênção está demorando para chegar. Ainda não é chegada a sua hora. Espera, calma. Jesus podia falar assim, né? Colocar aquelas talhas. A gente não tem muito tempo para ficar explicando. E falar assim, fazer assim com a mão e que encha-se de vinho. Poderia. O que Jesus fez? Irmãos, hoje nós temos a torneirinha ali. Vocês já pararam para pensar? Maria disse assim: olha, fazei tudo o que o mestre vos disser. Porque Maria sabia que Jesus estando ali naquela festa, o problema seria solucionado. E o que traz para nós nos dias de hoje? Que Jesus estando na nossa vida conosco, Ele nos conduz. Ele está ali segurando na nossa mão. Mas o desespero é tanto porque, irmãos, já pensou? Chegasse até os noivos, olha, disse que na época eles poderiam, os convidados poderiam até processar o dono da festa se faltasse comida e bebida. Olha, sério, né? Não era brincadeira, era uma coisa séria, era uma festa. O casamento era uma festa maravilhosa.
Vire para o irmão do seu lado e diz assim para ele: convide Jesus para estar na sua festa. Festa, agradecer, celebrar. Celebração, ali era uma celebração, um casamento, assim como, né, ali naquele jantar simples em família, com a família de Lázaro. Jesus, ele não pode ser barrado de nenhuma festa. Diz os estudiosos que acreditam-se que Jesus era até, né, poderia ser até parente daquele casal, mas ele estava ali. Não vamos entrar nessa, né, a fundo nessa história, não temos tempo, mas ele estava naquele casamento, e naquele casamento faltou o quê? O vinho. Então na minha vida, na sua vida, não pode faltar o quê? Alegria. A palavra fala que foi o primeiro milagre de Jesus. Talvez você nessa noite precisa de um milagre. Talvez o ano de 2024 você passou por muitas dificuldades, muitas tristezas. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmos que Ele transforma o teu choro, o teu lamento em riso. Então se alegre. Senhor, está difícil, está complicado, me ajuda, me ensina. E quantas vezes nós não somos gratos pelas pequenas coisas, quanto mais pelas grandes coisas. Qual era a importância de Jesus estar ali naquele casamento, irmãos? Quem gosta de água aqui? Mas ela tem sabor? Ela tem cor? Tem gente que não gosta de água, bebe porque é necessário, mas precisamos dela também. E quando tudo terminou, irmãos, Jesus transformou aquela água em vinho. Dizia-se assim: nossa, mas geralmente serve o melhor vinho no começo, para você ver a diferença. Talvez o começo da sua vida, o começo da sua história não foi legal. Aconteceu alguma coisa, acabou a alegria. Quantos casamentos? Quantos estão alegres com seus filhos? Quantos não estão alegres com o seu trabalho? Mas é chegada a hora. Tem o tempo de espera. Você tem convidado Jesus para estar ali festejando com você? Você agradecendo Jesus pelas pequenas coisas? Jesus conta uma parábola também sobre uma mulher que ela perdeu uma dracma. Era uma moeda, não de muito valor, mas ela perdeu e ela ficou ali desesperada e foi procurar. E quando ela achou, o que ela fez? Ela convidou as amigas para se alegrar. Pequenas coisas. Pequenas coisas. E naquele casamento, Jesus transformou água em vinho. E Jesus quer dar cor na sua situação. O que simboliza o vinho? Não é esse vinho, irmãos, com álcool, que embebeda, né? O vinho puro, extraído da uva. Ele tem cor, ele tem sabor, ele é o melhor vinho. E Deus tem o melhor para mim e para você. Mas não se esqueça de convidar Ele para a festa. A pastora Eliana disse da pregação dela que para nós nos esforçarmos mais para estarmos aqui nas terças-feiras buscando ao Senhor. E durante 2024, nas vezes, né, que eu pude estar presente, eu vinha para agradecer, falava: Senhor, eu quero te agradecer. Chega de pedir. E muitas vezes, irmãos, nós nos damos o dízimo do nosso dia para o Senhor. Quantas horas tem o dia?
24, né? Você tira as horas para estar agradecendo, ofertando esses momentos ao Senhor? Infelizmente não. Infelizmente. Deus cuida de nós, né? Nós acordamos, mesmo que seja no corre-corre, nós buscamos o nosso sustento, nós somos abençoados, e tudo ali naquela correria. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e visualizasse com os seus olhos espirituais. Eu recebi um bom dia essa semana que dizia assim, que nós temos que ensinar os nossos olhos a ser agradecidos. Ensine os seus olhos a olhar as coisas de uma outra maneira, de agradecer, né, ser grato por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, mas também por aquilo que Ele é. E Ele é o mais importante. Ele é o vinho que sacia a tua sede no momento de tristeza, porque Ele é a tua alegria. Ele é a água que sacia no momento que a sua vida está ali numa sequidão. Ele é o pão da vida que sacia a tua fome espiritual. Mas quanto mais você busca, mais alimentado você fica. E quantas vezes você murmura, lamenta e esquece de agradecer por você ter acordado. Só de nós estarmos aqui hoje, irmãos, o milagre da vida, de nós termos acordado, você tem que agradecer. Jesus, vem para a minha festa. A sua vida, celebre a vida. Vida é festa.